Bom dia a todos. Eu estou aqui para fazer essa que deve ser a nossa, de fato, última aula, nossa última videoaula da disciplina de Seminário 2, Seminário de Tese, Seminário de Tese 1, onde eu vou discutir um pouquinho os trabalhos, né, os 3 fichamentos, comentários que eu espero que vocês façam. Então acho que primeiramente a gente tem que esclarecer o seguinte, né? O material que foi enviado para vocês e que já incluía esse pedido, né, da realização do fichamento foi enviado no dia 22 de abril, né? Naquele material então que eu enviei no dia 22 de abril, que era a apostila de mais ou menos 56 páginas, né? Que tinha as indicações de bibliografia a ser pesquisada, videoaulas a serem assistidas, filmes, né? Tudo que podia estar disponível para realizar bem aquelas perguntas, também tinha uma série de perguntas que eu pedia para vocês responderem, né? Tudo isso foi enviado no dia 22 de abril pelo SIGA-A. E, claro, também depois eu enviei por e-mail para vocês, né? A indicação de artigos, né, tudo. Então o que eu vou fazer agora, na verdade, é extrair de todo aquele material, né, os 3 trabalhos que estão ali listados, né. Então veja, já a proposta dos trabalhos já estava contida na apostila. O que eu vou fazer é extrair dessa apostila, então, os 3 trabalhos que eu pedi, tá bom? Esse material todo beira umas 56 páginas, né, não passa disso, tá bom? E ali eu incluí os endereços das aulas, tudo direitinho, tá bom? Então ali na página 14, mais ou menos na página 14, tem a proposta do primeiro trabalho. Começa, né, a se delinear a proposta de um primeiro trabalho, tá bom? Deixa eu só localizar aqui. Então, quando é que começa propriamente a proposta do primeiro trabalho, né? Ali na página 14 tem uma parte do texto que é a 2.meio, que está descrita como considerações prévias, né? E entre parênteses está escrito assim, anteriores à leitura analítica e interpretativa. Tá certo? Então eu já fiz até a página 14 as observações quanto a como fazer uma leitura analítica e como fazer uma leitura interpretativa. E eu vou passar então a fazer algumas considerações mais pontuais sobre o trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem. Na verdade, nesse início, eu vou já sugerir o tema do segundo trabalho, tá certo? Então, para realizar bem esse segundo trabalho, eu vou ter que vou pedir para vocês um fichamento anterior que então constituirá esse trabalho 1. Então, a primeira pergunta que eu fiz ali na página 14 foi a seguinte, né? Será que esse problema que nós vamos tratar, né, como o segundo problema, né, será que esse problema é um problema interessante para compreender a filosofia contemporânea continental? Tá certo? Essa é a primeira pergunta, né? Trata-se de um problema interessante para compreender a filosofia contemporânea continental? E aí eu vou contextualizar, né? Então, lá na Lógica do Sentido, que é uma obra de 1969, ano em que eu nasci, a partir das filosofias de dentre muitos outros, Husserl, de Meditações Cartesianas, e da de Sartre, da Transcendência do Ego, mais a literatura produzida pelo Lewis Carroll, né? O Lewis Carroll morre em 1898, especialmente referente às aventuras de Alice no País das Maravilhas, através do espelho e o que Alice viu lá, e as aventuras de Silvio e Bruno, mais alguns dos elementos da filosofia estoica explicitados por Émile Breillat, naquele livro que ele escreveu, né, de título A Teoria dos Incorporais no Estoicismo Antigo. A partir então dessas obras, né, desses autores, o francês Gilles Deleuze trata daquele que se tornou um dos problemas mais importantes da filosofia contemporânea, a saber, a contestação da identidade pessoal. Isso aparece lá na Lógica do Sentido, na página 3. Se vocês quiserem, vocês podem pensar o esmigalhamento e distribuição, né? O descentramento do sujeito, tá certo? Ora, o problema, né, que logo depois levará então Deleuze a caracterizar o estruturalismo
como um pensamento que esmigalha e distribui sistematicamente o sujeito, né? Isso aparece lá naquele texto do Deleuze, cujo título é Em que se pode reconhecer o estruturalismo, tá bom? Está numa coletânea chamada Ilha Deserta. Ora, esse é o pressuposto, né, que de volta então à lógica do sentido se associava ao que ele chamou de a circulação da casa vazia e, melhor ainda, as singularidades pré-individuais e não pessoais, que não são nem da ordem do geral, nem da ordem do individual, nem pessoais, nem universais. Em suma, o que possibilitaria a produção ou criação real do sentido, né, que é, claro, o básico, né, o fundamental de uma obra que tem por título Lógica do Sentido, tá bom? Ora, como já mostramos no artigo que nós escrevemos e que está indicado na bibliografia, né, Lógica do Sentido, uma introdução ao Leibniz de Deleuze, e mais detalhadamente ainda no capítulo de livro Leibniz de Deleuze, uma introdução à Lógica do Sentido, tal pressuposto, mais a consideração daquelas obras de Carroll e as críticas às filosofias de Husserl e Sartre, acabaram por levar Deleuze ao conceito de mônada e à noção de expressão de Leibniz. E foram justamente esses os temas daqueles nossos textos, né, esse artigo e esse capítulo de livro. Ora, o que pretendemos então nas próximas aulas, né, na verdade nesse próximo fichamento, né, nos próximos 2 fichamentos, esse primeiro que é uma espécie de introdução, né, e esse segundo então em que nós vamos desenvolver em termos de filosofia do Deleuze o problema do sujeito. Então, o que pretendemos, né, nesses fichamentos gira em torno dos mesmos problemas, filosofias, se vocês quiserem, conceitos e noções associados à leitura que Deleuze faz da filosofia de Leibniz, seja em A Lógica do Sentido, seja em a dobra Leibniz e o Barroco. Lembrando que a dobra Leibniz e o Barroco é uma obra em que o Deleuze vai trabalhar justamente o conceito de dobra. Ora, dito de outro modo, pretendemos avaliar mais de perto a controvérsia Leibniz e Locke, essa então uma espécie de introdução do conceito de identidade pessoal, controvérsia que também faz a base do significado da reforma do conceito de substância, ou, o que é praticamente o mesmo, do conceito de mônada e da noção de expressão, apresentados lá nos Novos Ensaios, né, no capítulo 27 dos Novos Ensaios. Então é isso que a gente vai fazer para começar a pensar alguns dos motivos que fazem com que tal problema seja interessante para compreender a filosofia contemporânea. Então foi essa a primeira proposta que nós fizemos e ela vai se desenvolver então em 2 grandes partes, né? A gente vai avaliar o embate entre Leibniz e Locke, né, como uma espécie de introdução ao problema, né, ou a conceituação, se vocês quiserem, do sujeito. E depois, então, vamos avaliar como é que o Deleuze está entendendo esse conceito de sujeito a partir do Leibniz. Terminada essa espécie de introdução, né, desses 2 fichamentos que virão, eu fiz para vocês uma espécie, eu chamei de nota 1. Né? Então, a nota 1 diz o seguinte: para fornecer a perspectiva adequada do interesse de tal problemática para a filosofia contemporânea. Trata-se de problema que gira em torno daquilo que permitiu a Biermann, Deleuze e Derrida afirmarem o seguinte. Então eu vou fazer uma série de citações, né, a partir do texto do Biermann, a partir dos textos do Deleuze e do texto do Derrida, que permitem vocês terem uma visão, né, uma espécie de visão periférica do que nos interessa, tá certo? Uma espécie de localização geral do problema, tá bom? Eu acho que isso sempre é importante, até para, antes mesmo de vocês terem um tratamento mais analítico do problema, vocês entenderem a importância do problema, né? No que eles se associam, né? Uma espécie de sobrevoo do problema, antes de você, então, ir mais determinadamente para o ponto que é o problema, tá bom? Então vamos começar com o texto do Biermann. Diz o Biermann: a incidência da psicanálise, né, e claro, vai ficar evidente para vocês depois, né, porque essa menção à psicanálise, né, estamos falando do conceito de sujeito, a psicanálise vai desempenhar um papel fundamental naquilo que faz a base, né, do problema geral do sujeito, tá bom? Então a incidência da psicanálise no discurso filosófico
interpelou este mesmo discurso numa tradição teórica muito especial, a qual se centrava fundamentalmente na concepção de sujeito. Então veja que a psicanálise estava problematizando uma certa concepção do sujeito. Com efeito, a filosofia do sujeito foi questionada pela psicanálise de maneira precisa, na medida em que para ela o sujeito estaria sempre inscrito no campo da consciência, era o que pensava a filosofia, e se anunciava no registro do eu, enquanto a psicanálise formulou o descentramento do sujeito, aquele texto do Zizek que a gente já mencionou aqui, no capítulo A Fantasia, trata justamente desse descentramento do sujeito, tá bom? Em ambos os registros citados, foi tal problemática que delineou a interlocução entre psicanálise e filosofia e de onde se derivaram em cascata todas as demais problemáticas teóricas que formalizaram essa interlocução. Enuncia-se assim que o discurso freudiano, continua o Birman, colocou para a filosofia um problema fundamental na virada do século XIX para o XX, o descentramento do sujeito. Então veja, que em termos de psicanálise, o que vai acontecer com relação a essa herança moderna da filosofia, ou se vocês quiserem, com relação à psicologia tradicional, que continua o desenvolvimento, utilizando esse conceito moderno de sujeito, é o descentramento do sujeito. Continua o Birman, formular com efeito que a interpretação como deciframento se refere a uma leitura fragmentar do psíquico, implica enunciar o descentramento do sujeito promovido pela psicanálise. A concepção psicanalítica de que existiria um psiquismo inconsciente e que a subjetividade transcenderia em muitos registros do eu e da consciência implicou efetivamente no descentramento do sujeito. Continua o Birman, essa tese colocou em questão uma longa tradição que se constituiu com Descartes e que foi denominada de filosofia do sujeito. Então o que nós vamos ver com o Locke e com o Leibniz é uma espécie de continuação dessa filosofia do Descartes, que é a filosofia do sujeito ou filosofias do eu. Continua o Birman, era sempre isso que estava em pauta na crítica empreendida por Freud da psicologia clássica. Nesse contexto, aí o Birman está se referindo a uma certa noção do Copérnico e do Darwin, que ele mencionou no seu texto. Então, nesse contexto referente ao Copérnico e ao Darwin, a psicanálise teria retirado a última ancoragem da pretensão humana, o último reduto de sua suposta superioridade e arrogância, ao enunciar que a consciência não é soberana no psiquismo e que o eu não é autônomo neste. Vale dizer, a realidade psíquica se deslocou decididamente da consciência e do eu para os registros do inconsciente e da pulsão, que passaram agora a regulá-la. Então isso está lá no livro do Birman, e eu indiquei para vocês que valeria a pena ler todo o capítulo Desconstrução do Sujeito. Tá bom? Um outro trecho do texto do Birman diz o seguinte: com isso, a desconstrução do cogito cartesiano se realizou em 3 direções diferentes. Primeiro, da consciência para o inconsciente, e depois do eu para o outro, e da representação para a pulsão, solapando os pressupostos da filosofia do sujeito. Com isso, o discurso freudiano passou a se inserir no campo da filosofia da diferença, incluindo-se também como instrumento teórico nos campos da arqueologia, da genealogia e da estética da existência formulados por Foucault, por exemplo. Então está aí mais essa citação do Birman, e com isso nós terminamos as menções ao texto do Birman, tá bom? Agora eu vou fazer uma citação do Deleuze e depois, então, 1, 2, 3, vou terminar com o Derrida de Força de Lei, tá bom? Então vamos lá, Deleuze. Cito Deleuze: o estruturalismo não é absolutamente um pensamento que suprime o sujeito. Então não se trata no estruturalismo de suprimir o sujeito, mas um pensamento que o esmigalha e o distribui sistematicamente, que contesta a identidade do sujeito. Então há uma contestação da identidade do sujeito, e o Deleuze acredita que isso é o fundamental, numa certa caracterização do estruturalismo, que o dissipa e o faz passar de um lugar ao outro, sujeito sempre nômade, feito de individuações, mais de individuações impessoais, ou de singularidades, mais singularidades pré-individuais. Fim de citação. Continua
o Deleuze, agora no Anti-Édipo. É nesse sentido que Leclerc denominava corpo erógeno não um organismo despedaçado, mas uma emissão de singularidades pré-individuais e pré-pessoais, uma pura multiplicidade dispersa e anárquica, sem unidade, sem totalidade, cujos elementos são soldados, colocados pela distinção real ou pela própria ausência de liame. Né? Então, fim de citação aí do Anti-Édipo. Lá no Mil Platôs, diz o Deleuze, escrever é talvez trazer à luz esse agenciamento do inconsciente, selecionar as vozes sussurrantes, convocar as tribos e os idiomas secretos, de onde extraio algo que denomino eu, no caso aí em francês moi, eu, no francês je, é uma palavra de ordem, fim de citação. E agora, para terminar com o Derrida de força de lei, uma axiomática subjetal da responsabilidade, da consciência, da intencionalidade, comanda o discurso judicial atual e dominante. Ela comanda também a categoria de decisão, até mesmo em seus recursos às peripécias médicas. Ora, essa axiomática é de uma fragilidade, né? Essa axiomática subjetal da responsabilidade é de uma fragilidade, de uma grosseria teórica que não preciso sublinhar aqui. O dogmatismo obscuro que marca o discurso sobre a responsabilidade de um réu, seu estado mental, o caráter passional, premeditado ou não de um crime, os incríveis depoimentos de testemunhas e experts acerca desses itens bastaria para atestar, na verdade para provar, que nenhum rigor crítico ou criteriológico, nenhum saber são acessíveis a esse respeito. Tá bom? E aí com isso eu termino então uma espécie de visão mais ampla, né, do problema do sujeito, associado então ao que teria sido ponto fundamental tanto do estruturalismo quanto da psicanálise nascente aí com o Freud, tá bom? E aí eu acrescentei uma outra nota ainda, que é a nota 2.1, que diz o seguinte: para fornecer a perspectiva adequada do interesse para a filosofia contemporânea, trata-se de problema que gira em torno daquilo que permitiu a Merleau-Ponty afirmar o seguinte. Então agora eu vou mencionar algumas passagens do texto do Merleau-Ponty, porque elas vão permitir a gente visualizar um certo, como é que eu vou dizer, um certo problema específico da modernidade, tá bom? Eu vou dizer daqui a pouco. Cito Merleau-Ponty: assim há na existência humana um princípio de indeterminação. Então essa é a opinião do Merleau-Ponty. E essa indeterminação não existe apenas para nós. Ela não provém de alguma imperfeição do nosso conhecimento. Não se deve acreditar que um Deus poderia sondar os corações e os rins dos homens e delimitar aquilo que, dada a divisão em termos kantianos, nos vem da natureza e aquilo que nos vem da liberdade. Então isso aí está lá na Fenomenologia da Percepção, na primeira parte, né, o corpo como ser sexuado, tá bom? Uma outra citação do texto do Merleau-Ponty é a seguinte, cito: uma consciência para quem o mundo é óbvio, que encontra já constituído e presente nela mesma, não escolhe absolutamente nem seu ser, nem sua maneira de ser. Portanto, nunca há determinismo e nunca há escolha absoluta. Nunca sou coisa e nunca sou consciência nua. Vejam como o conceito de consciência desempenha um papel fundamental aqui. Todas as explicações de minha conduta para o meu passado, meu temperamento, meu ambiente são, portanto, verdadeiras, sob a condição de que os consideremos não como contribuições separáveis, mas como momentos de meu ser total, do qual é-me permitido explicar o sentido em diferentes direções, sem que alguma vez se possa dizer se sou eu, o termo em francês que aparece aqui é o moi, quem lhes dá seu sentido, ou se o eu, né, se os recebo, né, se o recebo deles, esse eu aqui é o G. Não precisamos temer que nossas escolhas ou nossas ações restringam nossa liberdade, já que apenas a escolha e a ação nos libertam de nossas âncoras, ou seja, são as nossas escolhas e nossas ações que na verdade nos tornam livres, tá bom? Isso está lá na Fenomenologia da Percepção, tá bom? Eu recomendaria que vocês lessem então o capítulo Fantasia do livro do Zizek, cujo título é Órgãos sem Corpo, Deleuze e Consequências, tá bom? Aí eu indico uma referência bibliográfica, né, mínima,
Indico também a videoaula 2A a 3A para explicação desses elementos. E aí a gente começa então já a enunciar o tema do fichamento referente ao Locke e ao Leibniz, tá bom? E ali então tá dito já, né? Ó, primeira leitura, a gente vai fazer, eu vou fazer uma primeira leitura que vai ficar como exemplo para vocês, né, de como ler um texto analiticamente, interpretativamente, tá bom? E ali, claro, vai ficar, o assunto é a controvérsia Leibniz versus Locke em torno do conceito de identidade pessoal ou de sujeito, notas iniciais. O problema geral dessa parte da aula é compreendendo como se dá o conceito de identidade pessoal e de sujeito nos novos ensaios de Leibniz, a partir dos textos do próprio e do de Locke, ensaios sobre o entendimento humano, tá bom? Então esse vai constituir o primeiro exemplo de leitura, né, a partir do qual vocês vão fazer um fichamento comentário, analítica e interpretativo, tá bom? Aí tá aí. Assim, então eu termino essa primeira parte de indicações para o primeiro trabalho, que vão mais ou menos da página 14 à página 18, tá bom? E lá na página 31, então, mais ou menos, né, 30, 31, 32, eu vou então fazer enunciar propriamente, né, a estrutura do primeiro trabalho que eu pedi a vocês, tá bom? Deixa eu só chegar lá, página. Então, depois das referências bibliográficas, né, dessa aula, que eu peço inclusive para vocês organizarem, né, para vocês aprenderem a fazer, né, essas referências bibliográficas, começa então na página 30, 31, a enunciação do trabalho, o primeiro trabalho que eu pedi para vocês fazerem, que é a seguinte: proposta de trabalho em forma de redação 1. A partir da noção de sujeito, identidade pessoal ou eu, caracterize a controvérsia Leibniz versus Locke com relação à noção de identidade pessoal ou sujeito, tá bom? Aí eu coloquei ali desde os textos e autores aqui mencionados e do discutido em sala de aula, na verdade é em videoaula, tá bom? O mínimo de 12 e no máximo 24 laudas, né? No final das contas, o que eu gostaria é que vocês ficassem aí nesse pouco mais de 12 laudas para cada um dos fichamentos que eu pedi, fichamento comentado, né, que eu pedi para vocês, tá bom? Certo? Não precisa mais que isso. Antes de começar então a enunciação do trabalho, tendo em vista que você já assistiu a aula, né, a aula que ensina você a fazer leitura analítica, fazer leitura interpretativa, eu fiz uma série de perguntas, que são as seguintes, né, para você ver como é que segue as anotações que você faz da videoaula nesse caso. Você acha que suas anotações de aula ajudaram você a fazer a redação? Né? O que seria melhor? Segunda, você acha que ficaram muitas questões sem resolver ou sem serem entendidas após todas as leituras indicadas? Terceiro, você seria capaz de pensar um projeto, né, uma tese, uma hipótese, um problema, um texto a ser pesquisado, comentado, traduzido, etc., de pesquisa para a realização de um texto, um artigo, uma dissertação maior? Ou seja, você, diante dessas problemáticas que eu mencionei aí, especialmente a problemática do sujeito, do eu, da identidade pessoal, da consciência, é capaz de enxergar um trabalho maior? Né? E aí eu passo então a precisar melhor o tema geral. O tema geral do trabalho é a controvérsia Leibniz versus Locke com relação à noção de identidade pessoal ou sujeito. E aí vai então o primeiro trabalho, né? Eu peço para vocês contextualizarem, comentarem e explicarem as seguintes passagens. Primeira passagem. Está no texto do Locke, Ensaio sobre o Entendimento Humano, livro 2, capítulo 27, parágrafo 16. Cito: portanto, aquilo que é consciente de ações, presentes ou passadas, é uma mesma pessoa a qual cabem essas ações. Então veja, logo de cara entra o conceito de consciência e o conceito de pessoa. Não importa em qual substância, e também já entra o conceito de substância, esteja o mesmo, quanto de que eu, olha lá, já entrou o conceito de eu também, que agora escrevo, sou o mesmo que ontem escrevia, independentemente se consigo ou não se consista ou não de uma substância, material ou imaterial, pois para ser igual a si mesmo, não importa se este eu presente é ou não feito da mesma substância. Né? Então, logo de cara, todos os conceitos, né, uma certa malha conceitual para dar conta de um problema. Né? O conceito de consciência, o conceito de sujeito,
né, nesse caso aqui a mesma pessoa, né, o conceito de substância, tá bom? E de eu, tá tudo aqui. Mais uma citação do Locke, isso vai aparecer lá no mesmo livro, mesmo capítulo, agora no parágrafo 22. Diz o Locke: mas é razoável supor que no último dia, né, ele está falando do dia do juízo final, quando o segredo de cada coração será desvelado. Então lembra, né, da fala do Merleau-Ponty, né? Há aqui um Deus operando que é capaz de ver no coração dos homens. Ninguém precisará responder pelo que não sabe que fez, mas que a sentença de cada um dependerá do testemunho de sua consciência. Então veja que para resolver esse problema, ele se vale então desse conceito que parece ser central então, dentro daquela pequena malha de conceito que eu acabei de fazer, né, 4 conceitos, o conceito de consciência. E claro, né, quem vai estar lendo o Locke, vai estar fazendo a oposição ao Locke, vai ser o Leibniz, e o Leibniz então constrói um diálogo, né, que está lá nos Novos Ensaios, onde ele faz falar 2 personagens, o Filaleto e o Teófilo, o Filaleto representando o Locke e o Teófilo representando o Leibniz, tá bom? Então a gente vai agora para o texto do Leibniz, os Novos Ensaios, tá bom? Lá, claro, livro 2, capítulo 27 também, né? Lá o Leibniz, na fala do Filaleto, começa dizendo o seguinte: entretanto, no grande e terrível dia do julgamento, então veja que ele pegou exatamente esse parágrafo 22, né, no dia do julgamento final, em que se revelará os segredos de todos os corações, temos o direito de crer que ninguém necessitará responder por aquilo que lhe é inteiramente desconhecido, e que cada um receberá o que lhe for devido, sendo acusado ou excusado pela sua própria consciência. Então veja, né, que também o Leibniz, quando vai mencionar a fala do Locke, localiza bem o centro dessa malha conceitual no conceito de consciência. Aí o Teófilo vai responder ao Filaleto dizendo o seguinte: não sei se será necessário que a memória do homem seja exaltada no dia do juízo final, para que ele se recorde de tudo que havia esquecido. Então veja, eu não sei, o Leibniz está dizendo, não sei se o importante é a memória, tá bom? E se não bastará o conhecimento dos outros, então, nem tanto a memória minha, né, a memória do sujeito, nem tanto o conhecimento dos outros, mas, né, diz o Leibniz, e sobretudo o conhecimento do justo juiz. Né? Então a caracterização do justo juiz está na Teodiceia. Né? É um tratado que vai falar sobre a justiça divina, tá bom? Continua o Leibniz: poder-se-ia forjar uma ficção, na verdade pouco conveniente, eu já falei disso para vocês na aula, mas pelo menos possível, um homem crê no dia do juízo final ter sido mal, e o mesmo parece verdadeiro a todos os outros espíritos criados. Então veja, independente da minha memória, tem esse testemunho dos outros, né, disponíveis, né, para julgar sem que isso seja verdade. Poder-se-ia porventura supor que o mesmo juiz, né, o justo juiz, o único a saber a verdade, pudesse condenar essa pessoa e julgar contra aquilo de que tem ou poderia ter consciência? É uma pergunta, né? Aí responde o Teófilo: ora, parece que esta conclusão seguiria da vossa, Locke. Aí é a crítica do Leibniz, tá bom? Qual? Da noção lockeana de personalidade moral. Dir-se-á talvez que se Deus julga contra as aparências, não será bastante glorificado e causará dificuldade aos outros. A isso se poderá responder que ele, né, Deus, o justo juiz, constitui a única e suprema lei, e que os outros devem concluir nesse caso que se equivocaram. Então tá aí, né, o problema, a gente formulou o problema em termos de caracterização da noção de personalidade moral, tá bom? Aí, feita essa enunciação, então, do que é para vocês comentarem, né? Então, claro, vocês vão ler o texto do Leibniz, vão ler o texto do Locke e vão comentar essas duas passagens, né? Se valer dessa pequena malha conceitual, tá bom? Feito isso, eu fiz algumas perguntas que podem ajudar vocês, né, se localizarem, então, nessa obra, né, tanto do Locke quanto do Leibniz. Pergunta: você leu e fichou as obras a partir das quais foram tiradas as citações mencionadas? Claro, né? Se você não leu nem fichou, não tem nem como começar o trabalho. Que tipo de leitura você utilizou no seu fichamento? Você teve problemas com a forma do fichamento? Porque o fichamento de citações não ajuda em nada, né? E é por isso que eu nunca peço, né? Em que medida ele teve a ver com a leitura analítica e em que medida teve a ver com a leitura interpretativa? Você é capaz de compreender nossa sugestão de leitura do capítulo 18 do livro 4 das obras de ambos os autores e do prefácio dos Novos Ensaios?
Né? E aí eu vou fazer uma série de perguntas aqui. Eu não estou pedindo para você responder essas perguntas no comentário, mas era bom que você tomasse consciência, né, do que você precisa para fazer o seu trabalho, tá bom? Não precisa responder. Aí depois tem uma nota 2.2, que ela vai no sentido da nota 1 e da nota 2.1, né? Que é para fornecer a vocês a perspectiva adequada do problema. Aí eu cito de novo o Merleau-Ponty, né? Da fenomenologia da percepção, tá bom? E aí eu peço para vocês fazerem, né, as referências bibliográficas da presente nota, para vocês aprenderem a fazer. Logo depois eu sigo, né, com as indicações das videoaulas. E assim termina o primeiro trabalho, que na verdade trata dessa personalidade moral, desse sujeito moderno, a partir do Locke e do Leibniz, tá? Essa seria a etapa prévia para a gente passar então para o trabalho sobre o Deleuze, tá bom? E aí lá na página 35, 39, bem pertinho aqui, eu começo já a formular o segundo problema que vai ser motivo de fichamento comentado. Então tá lá, ó, em 3.0 eu digo, formulação de um suposto problema a ser pensado a partir de um texto, começando a ler analítica e interpretativamente um texto filosófico. E aí tá lá, fichamento 2. Ora, eu digo, né, no final da parte inicial do presente texto, aí você pode perguntar em que parte, né, convidamos o leitor a pensar nas seguintes questões. Então eu já tinha formulado a questão 4, 5, 6, né, e aí eu vou dividir então essas questões em mais outras, né, a questão A, B, C, aí depois essa B eu vou dividir em B1 e B2, tá bom? Né? E vou já indicar esses outros textos que vão ser o motivo do trabalho 3, que são Força e Significação de Derrida, em Escritura e Diferença, e o que é um conceito de Deleuze e Guattari, um que é filosofia, né, que seriam então os importantes para nós, os mais importantes representantes da filosofia contemporânea continental. Aí segue a isso as perguntas interessantes para Matheus desde o início com respeito à leitura. Então o tempo todo nós estamos fazendo essas duas coisas, né, tomando consciência do que a gente faz quando lê e que trabalho nós devemos fazer, que é o resultado dessa leitura, né? São duas coisas diferentes. Então as perguntas interessantes são 4, eu digo, quais elementos de leitura exploratória, incluindo problemas quanto à edição e tradução da obra ou texto a ser lido, você seria capaz de elencar? Isso é bom você saber. Não estou dizendo que você vai usar isso no seu comentário, mas é bom você pensar. Quantas leituras exploratórias são necessárias ou foram para você, em geral isso é bem individual, para passar às etapas seguintes da leitura? 3. Quais ferramentas você pode ou deve utilizar nessa primeira etapa da leitura, né? Que ferramentas você usa? Dicionário de filosofia, artigo, tese? 4. Você entendeu por que descartamos a leitura seletiva? Né? Por que a gente não fez leitura seletiva? Né? Tá bom? Isso é importante você tomar consciência também. E aí eu faço a indicação das aulas, né, as videoaulas, né, que você deve assistir. Depois de assistir as aulas, então vem começo a enunciar então os termos, né, do próximo trabalho. Aparece lá, elementos para a composição de um problema a ser pensado a partir de um texto. Então eu vou fazer algumas observações iniciais, né, de como fazer um fechamento comentário, né, que é tudo que eu quero que vocês aprendam a fazer. Aí está lá, assim, em termos de observações iniciais, a estrutura do que gostaríamos de explicitar a seguir pode ser dividida do seguinte modo. Quais elementos para a composição do problema? E aí eu digo, veja a videoaula 2B. A ser pensado a partir do texto sugerido, você seria capaz de elencar. Então, começa aí uma série de perguntas. E aí eu falo dos temas das próximas videoaulas, né? A 3.1, leitura a ser utilizada para a explicitação daqueles elementos. E aí, claro, a gente passa então ao problema, né, que deve ser tratado nesse segundo comentário, que é Deleuze e o conceito de sujeito, a partir de certa seleção de textos do Leibniz, né, que a gente já leu, na verdade, e comentário crítico a partir da leitura de Deleuze de certa seleção de textos. Aí eu peço para vocês irem à videoaula 3B, 4B1 e 4B2. E aí o problema geral é esse, né? Compreendendo como se dá o conceito de sujeito em Deleuze. Aí nós vamos lá para 3.meio, considerações prévias, né? Videoaula 2B. Aí eu tenho lá uma indicação, né?
ler o parágrafo 3 do discurso de metafísica, ler o capítulo que é um conceito, ler o capítulo sobre Leibniz, né, de conversações de Deleuze, ler o capítulo notas sobre a edição italiana da lógica do sentido. De dois regimes de loucos, né? E aí tem eu faço uma citação de novo, né? A gente está fazendo esse sobrevoo, né, do problema. E aí eu faço uma citação do Deleuze de Lógica do Sentido, onde ele diz o seguinte: mas trata-se somente da caricatura racional ou racionalizada da verdadeira gênese. Então, em alguma medida, o problema que a gente vai tratar aqui vai ter a ver com a caracterização dessa verdadeira gênese, da doação de sentido que deve determiná-la a efetivar-se nas séries, e do duplo não senso que deve... Está faltando um U aqui. E do duplo não senso que deve presidir a esta doação, agindo como quase causa. Então, né, o sentido, né, a doação de sentido vai estar associada a uma nova noção de causa, tá bom? Que é o que ele chama de quase causa. Em verdade, a doação do sentido, a partir da quase causa imanente, então um R também, a partir da quase causa imanente e a gênese estática que se segue para as outras dimensões da proposição, não podem se realizar senão em um campo transcendental. Então é isso que o Deleuze vai tentar construir, esse campo transcendental. E é importante que vocês saibam que o conceito, né, de transcendente, de transcendental aí vai passar por sérias mudanças. Era bom olhar um dicionário específico do Deleuze, tá bom? Senão em um campo transcendental que responderia às condições que Sartre punha em seu artigo decisivo, né, de 1937, A Transcendência do Ego. Um campo transcendental impessoal, não tendo a forma de uma consciência pessoal sintética ou de uma identidade subjetiva. O sujeito, ao contrário, sendo sempre constituído. Nunca o fundamento pode se parecer com o que funda, e do fundamento não basta dizer que é uma outra história e também uma outra geografia, sem ser um outro mundo. E não menos a forma do pessoal, o campo transcendental do sentido deve excluir a do geral e do individual. Está lá a 14ª série da dupla causalidade, que está na página 101 e 102. Aí eu vou pedir para vocês fazerem, então, tá aí análise, né, explicitação e comentário do texto principal sobre Leibniz, da lógica do sentido e de Deleuze, né, tá bom? Ora, o trecho principal que eu vou pedir para vocês comentarem está citado aqui, né? Começa com efetuar-se, é também ser expresso. Então, na verdade, era isso que eu gostaria que vocês compreendessem. Está lá na lógica do sentido, na página 105, né? E termina ali numa menção à página 114 e 115, que diz assim: sobre seu corpo. Aí que terminaria, então. Veja, o que eu fiz para vocês? Eu dividi essa citação em alguns movimentos. Vocês vão ver. Logo depois, né, dessa citação, eu coloquei o texto todo pontuado. Então tem lá, primeiro movimento, afirmação da tese de Leibniz e tese, interpretação e deslocamento de Deleuze. Comentário 1, TL, tese de Leibniz. Então TL quer dizer tese de Leibniz, entendeu? Efetuar-se é também ser expresso. Essa é uma primeira explicação. Leibniz sustenta uma tese célebre, cada mônada individual exprime o mundo. Então isso é uma outra explicação. Aí o segundo movimento, né? O ITDA, ou seja, interpretação e tese A de Deleuze. E aí começa o início do deslocamento. Ou seja, tá vendo? Eu vou pontuar o texto, né, com essas abreviações, tá certo? Que vocês poderiam usar quando fizessem, então, o comentário do texto, tá bom? Ela tá bem, eu dividi em dois movimentos, tá toda ela bem pontuada, inclusive tem observação e tudo, tá bom? Olha lá, terceiro movimento também, tudo pontuado direitinho, tá bom? Aí eu menciono uma bibliografia dessa aula, né? Respondendo, né, eu tento responder essa pergunta, né, se trata-se de um problema interessante para compreender a filosofia contemporânea continental. E aí eu indico, né, que vocês vejam a videoaula B3, a videoaula B4.1, a videoaula B4.2, tá bom? Segue aí a menção ao artigo, né, e o capítulo de livro. E aí, de novo, aquelas perguntas, né, você acha que suas anotações de aula, né, para tomar consciência. E aí,
pronto, né, página 39 mais ou menos, 38 e 39, aparece de fato qual é o segundo trabalho, tá lá. Precisando o tema geral, compreendendo como se dá o conceito de sujeito em Deleuze. Aí diz, contextualize, comente e explique as seguintes passagens, né? Esse seria o trabalho 2. Tá lá. Primeiro, mas trata-se somente, né, de caricatura racional ou racionalizada, essa seria a primeira, que eu já tinha mencionado antes, né? Da dupla causalidade. E aí eu peço para você escolher mais ou menos outras 3 citações. Veja, as 3 citações que eu escolheria são aquelas que eu acabei de mencionar, né, em que o Deleuze trata então do conceito de sujeito no Leibniz, né? Claro, então eu estou dizendo para você escolher, mas eu esperaria que você escolhesse essas 3, tá bom? Elas estão logo aqui atrás, né? Tá bom? É isso que eu esperaria que você escolhesse. E aí tem uma nota, né? Tem as perguntas de novo, né? Você já leu e fichou as obras a partir das quais foram tiradas as citações mencionadas, né? Claro, se você não leu, não fichou, não adianta nada, né? Então, eu estou pensando na 14ª, 15ª, 16ª série, né? Da lógica do sentido e daquele capítulo lá da dobra, todos tratados, né? Exaustivamente lá no artigo e no capítulo de livro e que são o tema das aulas que eu já mencionei, tá bom? E aí começa então o fichamento 3, né? Lá na página 40, entre a página 40 e a 44, eu começo a enunciar então o trabalho 3. Isso está em 4.0. Tá lá, formulação de um suposto problema a ser pensado a partir de um texto, começando a ler analítica e interpretativamente um texto filosófico. Veja, nesses 3 trabalhos o que eu pedi para você foi fazer isso, né? Leitura analítica e interpretativa de um texto filosófico. E esse seria o fichamento 3, se vocês quiserem o trabalho 3, né? Aí eu, de novo, repito aquelas mesmas perguntas. Pergunta 4, 5, 6, e divido em A, B, C, e agora sim, né, em um C, tá bom? E aí eu começo já a indicar força e significação do Derrida, que vocês sabem, eu já tinha pedido para ler, o que é um conceito do Deleuze e Guattari, o que é filosofia, e, claro, digo que são importantes representantes, né, da filosofia contemporânea continental. Então veja, agora a gente está de volta no tema inicial da aula, né, do curso. Aí eu ponho de novo, perguntas interessantes para manter desde o início da leitura, são aquelas mesmas, né, perguntas, tá bom? Assim, digo, tendo em vista que aquelas 2 etapas iniciais de leitura, exploratória e seletiva, foram já resolvidas, né, e eu perguntaria, foram mesmo, né? Passemos a explicitar os elementos, veja, elementos de nossa leitura analítica e interpretativa. Mas devemos começar explicitando, formulando ao menos a parte mais importante dos elementos para a composição de um problema a ser pensado a partir de um texto. Aí eu indico as videoaulas, então, já sobre esse tema novo. E aí aparece elementos para a composição de um problema a ser pensado a partir de um texto. Observações iniciais. Como fazer um fichamento, comentário. Ou seja, não há como, depois de ter lido todo esse material aqui, assistido às aulas, os artigos, né, respondido as perguntas que eu fiz, vocês saírem sem saber fazer um fichamento, comentário. Tá bom? Esse era o objetivo, né? Aí eu digo, assim, em termos de observações iniciais, a estrutura do que gostaríamos de explicitar a seguir pode ser dividida do seguinte modo. Olha lá. Quais elementos para a composição do problema? Aí eu digo, veja a videoaula 2C. A ser pensado a partir do texto sugerido, você seria capaz de elencar. E aí, quais tipos? Essas série de perguntas vocês já estão bem acostumados, tá bom? Aí vai vir, eu vou explicitar os temas das próximas videoaulas, né, em 4.1. Leitura a ser utilizada para a explicitação daqueles elementos. Aí depois tem o problema geral. Aí 4.5, considerações prévias, né? Videoaula 2C. E aí então eu vou mencionar os textos do Derrida que eu gostaria que você comentasse, né? Tá bom? Tá aqui, trabalho 3. Precisando o tema geral, né?
Olha lá, primeira leitura, vídeo aula 3C a ser utilizada para a explicitação daqueles elementos. Aí vai 4.2, 4.3, e aí tem lá, Derrida e a capacidade superior de formalização da literatura, entre Marx e Shakespeare, né, que é aquela primeira aula que vocês tiveram. Voltamos ao começo, né, do curso. Então lá na página mais ou menos 54, estamos chegando. Precisando o tema geral lá, página 54 mais ou menos, 53 e 54. Compreendendo como se dá o conceito de justiça em Derrida. Aí vem, contextualize, comente e explique as seguintes passagens. Trabalho 3. Primeira, para aprender mais de perto as operações da imaginação criadora, é preciso, portanto, virarmos-nos para o invisível interior da liberdade poética. É preciso separarmos-nos para atingir na sua noite a origem cega da obra literária, né? Aí eu botei aí, né? Literária ex nihilo, pois se trata de uma saída para fora do mundo. Então essa é a primeira. A segunda começa. É quando o escrito está defundo para o signo sinal que nasce como linguagem. A terceira começa. É preciso pensar nesta nova eventualidade. E aí tudo do Derrida, né? O conceito é um incorporal. Aí já é o Deleuze e Guattari, o que é filosofia, tá bom? Aí seguem as perguntas. Você leu e fechou as obras a partir das quais foram tiradas as citações mencionadas, né? E pronto, e assim termina o último trabalho, tá bom? Né? Todos os trabalhos são fichamento comentário, todos eles. E todos eles serão feitos a partir de citações, né, que devem ser comentadas, contextualizadas a partir de uma leitura interpretativa e analítica do texto em que elas aparecem, certo? Todo o material então está disponível aí. Os trabalhos estão bastante bem detalhados, tá? Essas citações que eu peço para comentar, elas devem constar no comentário que vocês estão fazendo, tá certo? Não é assim, você não vai colocar as 3 e comentar, né? Elas vão aparecer no meio, em algum momento. Você pode colocar em uma nota, ó, eis a citação que foi pedida para comentar, tá certo? Mas elas têm que aparecer no corpo do trabalho. Então era isso, eu imagino que, né, economicamente, né, falando com bastante economia, vocês devam gastar no mínimo 12 laudas para cada um desses fichamentos e no máximo 24 laudas para cada um deles, tá certo? Então é isso, vai dar mais ou menos umas 36 páginas, né, o total desses fichamentos. Então veja, não tem nenhuma dificuldade, né, uma coisa que eu pedi para vocês logo que entreguei as aulas, né, eu entreguei isso no dia 22 de abril. E já na primeira aula eu já indiquei que vocês fariam um fichamento comentado, né, ou um fichamento de tipo comentário, né, sobre esse problema que está aí, que é o problema do conceito, né, a criatividade na filosofia, pensada a partir da literatura, como o Derrida, ou como básica para a filosofia a partir do Deleuze e Guattari, tá bom? Então era isso, esses eram os trabalhos, né? E eu enviei então esse extrato para vocês, né, para ficar ainda mais explícito o que era que vocês deveriam fazer. Então eu acredito que eu não tenho mais nenhuma explicação, né, nenhum auxílio, a não ser com esse material de aula que está todo pontuado com vídeo aulas, tá bom? Então é isso, boa sorte para vocês. E eu espero que vocês tenham entendido, né, qual o objetivo dessa série de aulas e de trabalhos, né, para a pesquisa que vocês vão desenvolver no doutorado. Até mais, até logo então.